Sejam bem-vindos ao Mimimi de Imigrante. Esse é o episódio número 2. Eu sou a Eduarda. E meu nome é Djalice. Coisas que ninguém te conta antes de migrar. O podcast onde a gente chora, ri, sobrevive e contando tudo ou quase tudo que a gente pode contar. Hoje o tema é especial. Coisas que ninguém te conta antes de migrar. Aquelas surpresinhas que a vida dá quando você acha que tá indo viver o sonho americano. Vamos começar com a clássica, que é você aprender inglês assim que você chega aqui e você só escuta inglês e... A gente falou isso um pouco no podcast passado, então se você não assistiu, volta aqui e assiste o primeiro episódio, que tá bem legal, mas... É uma coisa que todo mundo fala, né? Ai, quando você chega lá, você vai aprender. Quando você estiver lá, você tem que aprender, que não sei o quê. E que você aprende convivendo. Gente, mentira. Mentira. É mentira. Não, realmente, a gente aprende convivendo, mas... Falam assim também, não sei se falaram isso pra tu. Faça amizade com americanos, não fique no meio do brasileiro. Gente, não tem como você não fazer amizade com o brasileiro. Dá quentinho no coração. A gente não consegue se aproximar de americano com tanta facilidade quando o povo acha que a gente... Primeiro que nós somos adultos já é difícil de a gente fazer amizades. Ainda mais com americano, tipo, é muito difícil, gente, é muito difícil. Às vezes o Lucas fala, vamos chamar fulano pra vir pra cá. Eu falo, pra quê? Pra me ficar olhando pra cara dele sem falar nada? Só a Laura vai conversar. Só a Laura. Não, ele conversa também, ele já desenrolou, mas eu ainda tô travada. Mas não é difícil a gente criar intimidade com pessoas de outro país? É muito mais difícil. Tem uns amigos do Lucas que veio uma vez, a mulher dele é americana, ela falou assim que dessa vez eles trocaram, porque quando eles vão pro churrasco na casa dela, do parente dela, ele fica com as crianças. Dessa vez ela ficou calada. É muito difícil, gente, eu juro. Eu achava que eu ia chegar aqui e eu ia destravar o meu inglês. Tô aqui tentando destravar ele até hoje, fazendo aula e mesmo assim não vai. Tem bastante ilusões que a gente acha no Brasil, mas a gente só cai na real quando chega aqui. É verdade. E também, uma coisa que todo mundo fala, que, assim, eu acho que um pouco. Todo mundo fala que, tipo, tudo aqui é muito barato. Mas ninguém te fala que o aluguel é caríssimo. O aluguel, tipo assim... Contas de casa são caríssimas, geralmente. Hoje você pode ir no mercado, você consegue fazer uma compra muito boa, sem olhar preço, sem olhar marca. Mas você tem as outras contas. Seguro de carro, que é obrigatório, você tem que ter seguro na casa, você tem que ter o aluguel em si é caro. Tem água, tem luz, tem gás. E assim, tudo bem que comparando com o Brasil em relação a salário mínimo, geralmente quanto que as pessoas ganham e quanto que as pessoas gastam, realmente aqui o acesso é outra coisa. Sim. A gente não pode falar. Só que a gente vem com a expectativa de ser tudo mais fácil do que realmente é. E realmente aqui, se a gente for comparar algumas coisas, realmente é um pouco mais fácil, mas não tanto quanto a gente pensa no Brasil, tá? Quanto tem suas dificuldades. Vê, o pessoal falando, porque quando a gente veio, eu pesquisei, você pesquisou. E tinha muito vídeo assim, você vai chegar lá, o iPhone vai dar em árvore, você vai ganhar muito bem, que não sei o que, não é assim, Não gente. É bem assim. Mas realmente é mais fácil, tá? Não vamos desiludir, porque realmente é mais fácil, é por isso também que a gente tá aqui. Você tem que ter assim, uma noção que não vai ser um mar de rosas, mas vai ser bem melhor do que está no Brasil. Essa em relação à compra, sim. E agora algumas dicas para vocês que estão vindo pra cá, pra vocês não passarem os mesmos perrengues que a gente passou. Já tem alguns aplicativos que você consegue comprar direto no Brasil, que é esse tipo de internet, pra você chegar aqui já conectado. E aí assim que você chegar aqui, tenta já nos primeiros dias fazer uma conta de telefone com o número daqui. Também eu acho importante você vir com um cartão de crédito internacional habilitado no Brasil para não passar o que ela passou e nem passar o que eu passei na questão do chip. Mas é bem importante porque nem todo lugar aceita Apple Pay, cartão de aproximação, essas coisas. E precaução, né, gente? Nem sempre o dinheiro que a gente tá na nossa mão em cash, mesmo que você venha com cash,
vai dar, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente espera que não aconteça nada, mas ter um cartão de crédito é bem importante. E hoje em dia a Nubank é uma plataforma bem fácil. Eu fiz e vim com ele e funcionou super pra mim. Foi o que eu usei quando eu cheguei aqui. O meu da Nubank não funcionou aqui. Sério? Eu só usava ele. Foi ele que eu trouxe. Eu só usava ele. Eu trouxe ele, internacional, e ele não funcionou. Aí eu tinha o outro, do Bradesco, que era internacional, mas esse eu não habilitei lá no Brasil. E aí daqui eu não consegui habilitar. Mas é porque o da Nubank tu também tem que habilitar pelo aplicativo. Sim, Tu tava habilitou? habilitado e não funcionou. Nossa, o meu eu só usei ele. Então venha com 2 opções, viu, gente? Eu vim com ele e com o do Itaú, mas eu usei só o da Nubank. Só que também fiquem ligados com uma coisa em questão desse negócio do cartão internacional, só pra emergência, porque cobra muito IOF. Sai assim um absurdo, sai um absurdo. Eu tenho até uma história, que quando eu e o Felipe chegou, a gente ficou na casa dos tios dele, né? Que eu contei aqui no episódio anterior. A gente ficou uma semana lá. E aí, no dia seguinte, eles, vamos comprar uma pizza do 7-Eleven. Já comeu pizza do 7-Eleven? $7. Muito boa, gente, muito boa. Vale a pena. E é baratinho, gente. Baratinho. Agora a gente fala baratinho porque a gente tá aqui. Mas quando a gente chegou, o tio dele falava isso. Mesma coisa que a gente fala. É baratinho, é baratinho, é baratinho. E ele, vamos lá comprar pra vocês experimentarem e tal. É bem famosa, assim, né? Daí a gente foi lá comprar. Aí a gente querendo fazer a média, né? A gente tava na casa dos outros, vamos pagar a pizza. Ele falou que é baratinho. A gente, né, tava com um pouco de dinheiro. E aí a gente foi pagar a pizza, eu passei no cartão da Nubank, na hora que debitou, na hora chegou pra mim, em real, deu tipo R$160 uma pizza de queijo, tipo simples. Na hora eu olhei pra ele e falei assim, caraca, isso aqui é baratinho, uma pizza R$160. Eu não sei quanto que tá a pizza no Brasil hoje em dia, não faço nem ideia. Mas quando eu saí de lá, eu pagava, sei lá, 30, 25 reais numa pizza. E pagar R$160 numa pizza simples de posto de combustível, sabe, de conveniência. Mas, então, não use pra tudo, só que é bom vocês terem como precaução. Se precisar, exato. Fora isso, tente trazer um dinheiro pra você comprar um carro à vista. A gente acha carro aqui de $2.000. Não que todos os carros de $2.000 vai estar bom. Sim. Mas aí é coisa de você ver, revisar, pesquisar, conversar com a pessoa, testar. Olhar bem. Isso, porque às vezes... você chega, vou financiar um carro, ali eu posso, top, não sei o quê. Mas, gente, aqui é muito instável. Às vezes ele tá lá em cima, às vezes tá lá embaixo, então... E, assim, a questão do carro, também é uma coisa muito importante falar que eu e o Felipe, a gente sempre tomou muito cuidado com isso, mas a gente vê que muitos brasileiros não tomam esse cuidado. Que você chega aqui e você acha que você pode tudo. E, realmente, a gente pode, mas nem sempre a gente deve. Por exemplo, carro. A carro é muito barato aqui. Você chega, você já quer um... Assim que a gente chega, a gente acha, nossa, em dólar. Mas depois que você vai, assim, o seu primeiro mês, segundo mês, você já, eu consigo pagar. E aí você quer pegar um puta de um carro. A maioria das pessoas fazem isso. E entra num financiamento altíssimo. E aí começa a quebrar, porque tem o seguro, porque tem várias outras coisas por trás, né? A sua vida por trás. E... como ela falou, aqui é tudo muito instável. Tem semana que você tá bem, tem semana que você não tá tão bem assim. E não é assim como no Brasil, mês, sabe? As coisas, elas viram... Sofia. As coisas, elas viram do dia pra noite. Então, tomem cuidado. Eu sei que dá vontade, a gente quer. Eu tô querendo trocar meu carro desde quando eu cheguei aqui. Vou fazer 3 anos, não troquei até hoje. Mas eu quero muito pegar um carro melhor, um carro maior, um carro com... né? Ela tá assistindo e aí ela fica conversando com o desenho. Nos próximos episódios a gente vai ter o Felipe aqui pra cuidar dela. Mas tomem muito cuidado com essa questão da ilusão, não só em questão do carro, mas eu digo em questão de celular, em questão de tudo. Aqui é um país capitalista, eles te chamam, tudo te chama pra você comprar e gastar. Tudo, em qualquer lugar que você vai. Então tomem cuidado, porque... Só que aqui o seu nome é muito importante, não é igual no Brasil que você faz uma dívida, fica lá anos, aí vem e depois coisa e caduca, ou você vem um valor baixo pra você pagar. Gente, aqui o nome é muito importante. Se você sujar o seu nome, são 7 anos que você não consegue fazer mais nada. É muito mais importante do que dinheiro, tá? Por exemplo, aqui, se você tem dinheiro, você pode ter, sei lá, milhões na sua conta. Mas você vai comprar uma casa, se o seu nome não tiver... eu vou comprar uma casa. Não importa se você tem dinheiro, não importa. O seu nome tem que estar limpo. Isso até para aluguel mesmo. Mas eu tenho como provar que eu vou pagar o aluguel 1 ano. Não importa.
Eu tenho um caso que um amigo do meu amigo veio morar aqui. Eles inclusive estão morando lá no condomínio, chegaram há pouco tempo. E aí ele chegou do Brasil há pouco tempo, ele foi tentar alugar lá. E aí ele falou pra ela, eu acabei de chegar, eu não tenho conta em banco, né, pra provar e tal, a questão do score, do nome e tal. E aí ele falou assim, eu posso pagar o aluguel por 1 ano. Ela falou, não, eu preciso, tipo, comprovação bancária, que você tem um bom nome, uma boa ficha no país. Porque senão não pode, tipo, é muito burocrático essa parte em questão de nome, então tome cuidado pra não se deixar levar. A gente falou também um pouco de repasse no episódio anterior. Não façam isso, por favor, porque só aceitam repasse que você vá lá e faça direto no Office, que eles passam o contrato pro seu nome. E assim, uma coisa que eu digo também, normalmente nos vídeos, eu sempre via vídeo, o pessoal falava, você vai chegar aqui, você vai ter que dar 3 depósitos, mais o aluguel, não sei o que, não sei se você viu isso. Eu já vi. Hoje aqui, se você for fazer com brasileiro, você vai ter que dar isso mesmo, que o brasileiro pede. Mas se você for atrás de office, direto no office, no condomínio, gente, não precisa. O meu foi o golpe que eu levei, tá? Eu falei lá no anterior. Mas o segundo, eu paguei $700 de depósito e ganhei 1 mês e meio grátis ainda. Então, nossa, assim, isso é interessante, porque quando a gente tava se mudando aqui pra Flórida, eu entrei em contato direto com o Office, né? E aí deu aquele problema lá. Eu tive problema de comunicação e também burrice da menina do Office, porque ela é bem burra. Se ela estiver vendo esse vídeo, você é bem burra. Mas ela não vai estar vendo, que ela nem fala a nossa língua. Mas ela é muito lerda, assim. Já aconteceu várias coisas, enfim. E aí, eles falaram que tinha alugado, no final depois falaram que não tava alugado, e a gente tava já de mudança, e a gente falou, cara, vamos atrás de outra casa. Entrei em contato com vários corretores brasileiros, e todos me pediram 3 meses de aluguel. 3 meses, um depósito e 2 meses de aluguel. Só que assim, gente, quando a gente foi direto no Office lá, eles me pediram metade de 1 mês de aluguel. Não, menos da metade de 1 mês de aluguel. O meu aluguel hoje é 1.900 e pouco, só o aluguel. Eles me pediram 600 de depósito e 1 mês de aluguel. E mesmo assim, o meu mês de aluguel, eles fizeram um desconto de quantos dias do mês já tinha passado. Então não foi o mês inteiro. Como eu entrei ali em torno do dia 10, se eu não me engano, os 10 primeiros dias do mês foi descontado, eu não precisei pagar. Então assim, sabe, o povo tava me pedindo 3 meses, que dava conta, sei lá, de 5, 6 mil dólares. E não é bem assim. Eu sei que tem casos que sim, às vezes por conta de você não ter nome, às vezes por conta de várias outras coisas, mas vai direto no Office, procura uma informação direta, sem intermediário, pra você, eu consegui desse jeito no Office, que era as townhouses, normalmente são casas novas, bonitas, boas, construídas, recentes. A gente foi os primeiros moradores de lá e sem ter histórico de crédito aqui ainda. Agora que a gente já tem histórico de crédito, essas coisas, a gente conseguiu alugar outra, mas também corretora americana. O Lucas não queria brasileiro. Com um depósito só. Casa mesmo, em um lugar separado, direto com corretora. Mas seria bem difícil. Ela falou, se eu não tivesse movimentação de crédito, por mais que você tem dinheiro pra provar, dinheiro pra provar, se eu não tivesse essa movimentação, esse meu histórico, eu teria que dar pelo menos 2. Sim, e histórico do Brasil tem muito lugar que conta, tá? Então, se você conseguir puxar algum histórico do Brasil, acabei de chegar, igual no caso desse menino, ele conseguiu alugar depois, lá, ele ficou um tempo no hotel, e aí ele conseguiu depois, porque ele conseguiu puxar todo o histórico do Brasil e apresentar pra eles, e aí eles conseguiram liberar, mas assim, é mais burocrático, então tomem cuidado com o nome, tomem cuidado pra vocês não se afundarem em dívida, pra poder se mostrar pros outros, porque realmente é que dá pra comprar, dá pra ter, sabe? Mas não necessariamente você precisa, e é o momento. Eu e o Felipe fomos se mudar pra uma casa melhor assim do que a gente tava agora, depois que a gente já se estabilizou, sabe? Fez uma reserva de emergência, conseguiu entender o país, depois de quase 3 anos. E não que a gente não poderia chegar já metendo o pé na porta, alugando uma puta de uma casa, mas assim,
aqui é uma coisa também bem importante falar. Nem sempre quem mora fora tá bem financeiramente. Porque a gente vê do Brasil, quem mora fora é rico. E, gente, tem muito brasileiro quebrado aqui. Muito. Não só brasileiro, é americano também, muitos quebrados. Tem muito outros tipos de imigrantes de outros países muito quebrados justamente por isso, sabe? Então tomem cuidado. Tomem cuidado. Se você está legal aqui, se você não tem alguma chance, maneira de tentar se legalizar... Ou até tá legal e quer voltar. Também. Gente, junta. É que normalmente quem tá legal e quer voltar já tá fazendo isso. Mas assim, tem gente que eu conheço que tá ilegal, e não compra, tem como, gasta tudo. e não quer fazer lá, sabe? Não quer. Então, assim, tente. Nossa, é verdade. Eu também conheço várias pessoas assim. Que tá ilegal, sabe que Uma hora ou outra vai ter que receber uma carta, vai ter que sair sair. e não tem nada. Então, nossa, é verdade. Então, assim, junta, faz o seu pé de meia lá na sua casa, no Brasil. Porque lá é uma coisa bem importante, que eu queria falar isso no outro episódio e não falei. Eu vi um Reels de alguém esses dias falando isso. A pessoa falou assim, tudo que a gente tem aqui dentro, independente da sua legalidade ou não no país, aqui não é nosso país natal. Não é. Ponto. Tudo que a gente tem aqui são permissões, não são... Como que se fala? Não é permissão e permissões podem ser tiradas. Até o green card pode ser revogado. Então assim, por mais que a gente... estou legalizado hoje, tenho meu green card e não quero voltar pro Brasil, tudo bem. Não tô dizendo que você não tem que investir, que tem sim, porque se você quer morar aqui, é aqui que você tem que investir. Mas tenha pelo menos um pezinho de meia ali, sabe? Pelo menos uma coisinha. Nem que seja um dinheirinho que você deixa lá no seu CDI, que vai rendendo, numa renda fixa, num tesouro direto. Ou sei lá, você comprou uma casa, não vende a casa que tem lá, coloca pra alugar, sabe? Deixa lá, pega o dinheiro que vai entrando, vai jogando pra renda fixa, vai investindo na própria casa, mas não vendem tudo que vocês têm, tira tudo, acaba tudo e deixa tudo aqui, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ainda mais nesse momento que a gente tá agora, né? Aqui só cidadania, governo. Depois que você faz a cidadania, que aí... não tirem, não podem tirar de você. Mas hoje em dia, até o green card, eles estão... Ainda mais nesse momento que estamos vivendo, né? Que é um momento bem de instabilidade. Sim. Então, a gente fala assim, estamos aqui e não queremos ir embora. Mas nem tudo tá em cima do nosso controle, nem tudo a gente consegue controlar. A gente não sabe de tudo e do nosso futuro, então... E é uma coisa que a gente tem. A gente vê, às vezes, antes a gente via alguns vídeos de um pessoal... eu nunca vou embora, não vou embora. Aí aconteceu alguma coisa, foi embora. E aí hoje tá lá, tipo... Não, aqui é bom. E eu já tinha tudo aqui, não tem. Não tem. E cuidado com o que vocês acreditam de ver na internet, tá? Acreditem só na gente, mesmo quando a gente faz aqueles vídeos de valores. Porque é verdade, tá? É verdade, não é mentira. Não, a gente errou ainda, hein? Porque o pessoal tá comentando lá no vídeo que a Bis não tá 10 mil, tá 12, verdade. 15. Verdade, a Bis tá mais cara do que a gente achou que tava. A gente ainda colocou menos, hein? É verdade. Então, assim... Gente, se você tá aqui, cuidado. E se você tá no Brasil, cuidado quando você vir também. Sim. E se você não quer vir, fica lá só assistindo a gente mesmo. Não, a gente tem que sempre pensar nos dois jeitos, em tudo. Se cercar. Outra coisa agora que a gente quer contar também, sobre saudade, sobre família. Tem dias, assim, eu nunca fui muito apegada com a família. A gente sempre tava todo mundo junto, mas eu sempre morei mais distante. Então, assim, eu acho que por eu já morar um pouco mais distante, eu não tenho tanto, assim... E hoje em dia eu posso... eu tenho condições de pagar pra eles poderem vir, pra eles estar vindo passear. Então, assim, nesse caso, pra mim é um pouco mais fácil. Mas, assim, também, porque a gente também tem sorte deles ter conseguido visto, né? Porque tem gente também que às vezes até tem as condições, mas infelizmente não conseguem o visto. Aí já fica um pouco mais... Sim, triste. Mas assim, em questão da
da saudade sempre falavam muito sobre isso. Quando eu assistia vídeos, me falavam, eu via muito sobre isso. Então eu meio que me preparei de uma certa forma. Eu dei toda a atenção que eu podia dar e fazer. Eu sempre fui muito apegada à minha mãe, a gente tem uma relação muito boa. E na minha família no geral, mas eu e minha mãe era muito grudada. E eu tinha amigas que eu era muito grudada. Então, quando eu comecei a pensar em vir, eu comecei a enfatizar os meus momentos. Não enfatizar, mas eu não sei uma palavra certa pra falar isso. Eu comecei a viver mais aqueles momentos de uma forma presente. Então, eu tentei estar mais presente na vida da minha mãe, eu ia na casa da minha mãe toda hora, eu tava mais com os meus amigos toda hora, e pra mim poder, quando eu viesse pra cá, pensar, tá, agora eu vou fazer o que eu quero, o meu sonho, e o que eu tinha pra fazer lá, eu fiz, dei o meu melhor, o que eu tinha que fazer. Lógico que eu sinto, gente, eu sinto saudade, óbvio, mas eu acho que em mim essa questão da saudade ficou um pouco mais tranquilo, porque eu tenho essa consciência de que eu estava presente, eu fiz e agora tudo bem, eu vivi aquilo, eu sei que me dá saudade, mas toda vez que bate essa saudade eu penso, cara, é o meu momento agora, sabe? Enfim, a minha cabeça é meio estranha de entender, mas o Felipe ele já sofre muito com a saudade, porque ele sente essa falta de que ele não viveu tudo que ele tinha que viver, porque ele não era tão apegado. Sim. Tipo, ele era mais na dele, viver a vida dele, fazer as coisas dele, ele era mais individual. E quando ele chegou aqui, eu achei que eu ia sofrer e ele que sofreu. E ele não era apegado. Mas o Lucas era assim também, só que até hoje ele não liga. Ele não liga ainda? Ah, mas eu sei por quê. Eu sei por que ele não liga. Porque a família dele tem vista, ele sabe que ele pode ver quando ele quiser. Ele também tem... Ele e o pai dele falam todo dia também. Todo dia o pai dele manda bom dia, tudo bem, tudo... Assim, mas ele não... Nossa, o Felipe Quem sofre foi atrás de fazer os vícios deles foi eu. Quando é pra eles virem, sou eu que vou atrás. Mas eu também eu que vou atrás. Mas o Felipe, ele sofre muito com a questão da família. Muito, 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 muito. Mas ele fala justamente isso, que ele sofre porque ele não deu tanta atenção. Mas a questão dessa questão da família, todo mundo fala da saudade. E realmente é uma das partes mais difíceis. Mas pra mim, não é a questão da saudade em si. E não que não ame minha família. Pra mim é a questão de pensar que eu estou perdendo tempo com aquelas pessoas. Tipo, isso que me pega. Eu tô 3 anos aqui, tô 3 anos sem ver meu pai. Nossa, eu perdi 3 anos da vida do meu pai. Eu não sei quando que o meu pai vai, né? Tipo, não sei, a gente não tem controle da morte. Então, a gente não quer que aconteça, mas a única certeza da vida que a gente tem é a morte. E aí eu fico pensando nisso. Nossa, eu tô perdendo esse tempo de vida. Porque eu sei que meu pai tem um monte de doença, meu pai já tá numa certa idade. Mesma coisa o Felipe com o pai dele, com a mãe, com a minha mãe. Com os meus irmãos, enfim. Então, o que me pega é essa questão de acontecer alguma coisa lá, eu não conseguir estar e o tempo que eu estou perdendo, de uma certa forma, sabe? Estando longe. Isso que tipo, eu acho que as pessoas não falam muito, elas falam da saudade. Tudo bem, saudade, pra mim, no meu caso, ela vem no Natal, quando eu vejo todo mundo lá reunido, fazendo festa, e aí a gente tá sozinho. Eu vejo, por exemplo, no Dia das Mães, que eu vejo meus irmãos fazendo almoço pra minha mãe e eu não tô. A saudade bate mais nesses momentos, assim, específicos. Mas a sensação que você está perdendo tempo com as pessoas, das pessoas, né? E com as pessoas é o que me pega, assim. Eu acho que é o que me faz balançar e me faz querer voltar. Eu acho que é por isso que eu venho pensando muito na possibilidade de voltar. Mas é muito assim também, né? Eles entendem igual, hoje eu tenho a Laura também, então eu entendo assim, que eu crio ela pro mundo. Sim, com toda certeza. Eu quero que ela vá viver. Eu perdi meu pai, eu tava aqui, ainda não quero falar sobre isso, não consigo, mas ele falou pra mim, fica aí, eu não quero que você volte. A minha mãe fala a mesma coisa pra mim. Então, é assim, vai ter muitos perrengues, muitas coisas. Muito sentimento envolvido, não é só a parte boa de estar aqui, porque tem uma parte muito boa, é muito lúdica e muito fantástica, gente. Morar aqui é fantástico. Qualidade de vida, não se compara. A educação que a minha filha tem. Antes, quando ela estava no Brasil, ela estudava em escola boa também. Ela tinha o inglês, ela aprendia o inglês, mas, gente, não é nada não chega nem perto. Aqui. Em 3 meses ela já estava falando fluente. Ela fala assim que eu fico assim, uau! As lições, as coisas que eles aprendem é muito diferente.
segurança. Nossa, eu saio, eu deixo meu carro ligado. Eu também deixo meu carro aberto. Quanto tempo Tipo assim, não que não tenha crime aqui. Tem, muito. Você já viu a maioria dos filmes que acontecem, que fazem de morte, assassinato, é daqui baseado em fatos reais. Sim. Então, assim, você tem que ter Um cuidado. um cuidado. Mas, por exemplo, eu saio com o celular na mão, porque se eles me roubarem, eu consigo comprar outro no outro dia. E eles não roubam aqui. E não roubam. É muito difícil. No Brasil, eu saía pra ir pra algum lugar, eu te escondia o celular Com na medo. roupa. Com medo. Você saía já com medo, pensando, e se? Aqui não. Olha que engraçado. Eu ando com meu cartão tudo no celular. No Brasil eu não fazia isso, porque eu tinha medo de roubar meu celular e todos os cartões e junto. Enfim. Mas aqui, às vezes eu tiro os meus cartões assim pra Sofia brincar na rua, quando eu quero paz. E esses dias eu vi que meu cartão não tava. E eu pensei, perdi meu cartão. Só que o Felipe fica brigando tanto comigo pra mim tomar cuidado com o cartão, que eu pensei, vou ficar bem quietinha, não vou falar, senão ele vai falar, já perdeu esse cara, né? Eu avisei pra não deixar com a Sofia. E aí eu perdi e fiquei quietinha. Se fosse no Brasil, eu ia estar desesperada ligando pro banco, tipo, vão clonar o meu cartão, vão comprar, não sei o quê. E aqui, primeiro, não tem senha no cartão de crédito, tá? Então, se você perder seu cartão no chão, é só qualquer pessoa pegar e aproximar em qualquer maquininha que passa. E, assim, eu tava nem aí. Eu passei semanas com meu cartão de crédito perdido. Eu não sabia onde tava. Depois eu descobri que tava dentro do carro. E depois eu perdi de novo. Tava embaixo do tapete de casa. E o Felipe que achou, ele... Olha o que tá aqui, o seu cartão. Eu tinha perdido. Ele, tu não me falou nada. Eu, não. Mas aqui tem essas diferenças, sabe? De as pessoas não se importarem tanto com as coisas materiais, porque é uma coisa mais fácil de se conquistar e tudo mais. E eu acho um absurdo no Brasil o povo morrendo por conta de celular, direto. Eu ligo na TV, assim, todos os dias que eu ligo na TV, adolescente morreu por conta de celular. E é coisa assim, às vezes eles te matam porque você não tem um celular bom. Ou porque você não tem dinheiro. Exato. Tipo, a pessoa vai te roubar, você fala que você não tem dinheiro, e a pessoa te mata porque você não tem dinheiro. Não, isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo. Tudo bem que aqui também tem seus absurdos, né? Porque as pessoas, às vezes, entram nas escolas e saem tirando, mas isso também estava acontecendo no Brasil. Muito lá. Então, tudo tem seu risco, tudo tem seu perigo. Como a gente falou, que não é o país mais seguro do mundo, não é o lugar mais seguro do mundo. Mas eu acho que hoje nem tem suas mais diferenças. Um lugar seguro, mas... Eu acho que assim, na verdade aqui, assim, a pessoa tem que estar muito fora de si, muito doida pra fazer alguma coisa, porque aqui realmente a lei funciona. Isso. Eu acho que é justamente por isso que não existe tanto... Não tem tanto. Porque as pessoas já... no Brasil não, a gente rouba um celular, réu primário e sai no mesmo dia. Sim. Gente, outra coisa que eu queria falar sobre saúde aqui, porque é muito... Polêmico. É muito polêmico. Tem gente que fala assim, então vai lá e faz alguma coisa de saúde pra você ver o valor. Mas, gente, é literalmente assim, a pessoa realmente ou não mora aqui, ou ela não tem conhecimento, porque o seguro de saúde é tão barato. Ele ele depende do valor que você declara de imposto. Quando a gente chegou, eu pagava bem baratinho. Hoje que a gente tem empresa e declara um pouco mais, o nosso seguro é um pouco mais alto. Mas o meu teto do seguro é $1.800, 1.500, 1.800, alguma coisa assim. Também. É o máximo que eu vou pagar. O teto que a gente fala é que assim, isso surgiu uma polêmica num vídeo que a gente postou esses dias falando de valores. E o povo, porque não tem Tem comparação. SUS, não tem SUS. O povo sempre fala, mas não tem SUS, mas não tem SUS, gente. Uma ambulância é $2.500, falaram pra mim. Eu falei... É que assim, é caro, saúde? É caro, tá? A saúde aqui é cara. Mas no Brasil também é caro. É caro. Só que a diferença é que aqui a gente vê o valor de tudo. No Brasil é tudo escondido nos impostos e vocês não sabem os valores, tá? Então, assim, procura aí ver quanto que o brasileiro pagou de imposto no ano e quanto é destinado pra saúde, pro SUS. É muito dinheiro, né? Então, assim, é falta de conhecimento, é ignorância da parte das pessoas. E eu posso falar porque eu cheguei aqui sem seguro, a gente foi pro hospital, a nossa conta... Assim, deu caro, deu. Mas se fosse no Brasil, se a gente fosse pra um hospital particular, ia ser muito mais caro. E não é, e também, assim, às vezes nem é igual lá no Brasil, eu tinha convênio. Gente, o tratamento que eu tinha no convênio pagando aqui é muito diferente. Cara, é sensacional. E por mais que eu aconteça alguma coisa, uma cirurgia altíssima, cara, que eu precise fazer aqui, eu vou pagar 1.800, 1.500, que é o teto, e já era, o resto do meu seguro vai
cobrir. Isso aqui é a questão do teto. O teto que a gente fala, eu tentei falar e minha cabeça foi para outro lugar. É que assim, por exemplo, os seguros aqui são todos coparticipação, tá? Não existe seguro 100% igual no Brasil. O seguro que a gente fala é o convênio. São todos coparticipação. Então, a gente sempre tem que pagar um valorzinho. Mas depende de cada seguro, depende de quanto você paga, depende do estado, depende de várias coisas. Sim. Mas, por exemplo, um clínico geral, que é o nosso médico primário, tu paga quanto no teu clínico? Eu acho que é $15. O meu eu acho que também deve ser 15 ou 10 dólares. Sei lá, a conta deu 400, 500. E aí a gente paga só 10 dólares, entendeu? Só que assim, tudo que a gente vai somando, que a gente gastou nessa coparticipação do ano, ele tem um teto. Então a gente tem um total que a gente sabe que independente do que a gente faça naquele ano, se a gente sofreu acidente, se a gente fez uma cirurgia, se a gente ficou internado, se a gente teve um filho, independente do que a gente use do seguro, no final do ano, a nossa conta, ela tem que totalizar a $1.500, por exemplo, entendeu? Porque é o teto que a gente gasta no ano com o seguro. Não que a gente vá gastar isso. Não. Sim. Se a gente não usar, a gente não vai gastar. Tá? Mas se a gente usar, tipo, meu Deus, minha conta deu $60 mil, $100 mil, $200 mil. Você não vai pagar isso. Você não vai pagar isso. Você vai pagar os 1.500. Entendeu? Deu pra entender, mais ou menos? E outra coisa, aqui como funciona? A gente tem empresa, então a gente declara o imposto. Por exemplo, quando alguma pessoa passou no hospital e ela não tem condição de pagar, eu posso ir lá e pagar essa conta dela e esse valor eu deduzo do meu imposto. Então, ao invés de eu pagar imposto, eu vou lá e pago essa conta do hospital da pessoa. Sim. Então, abate no meu imposto. É coisa assim que o governo é seu amigo, ele te ajuda. Outra coisa, se eu compro um carro e falo esse carro é pra mim usar na empresa, é pra coisa da empresa, eu não vou pagar o imposto sobre o carro. Eles vão abater também. Então, assim, aqui o imposto, o governo, ele é seu amigo. Não, eu vou falar amigo, ele é seu pai, por exemplo, que ele te ajuda. Ele não é seu sócio, ou sei lá, porque até o sócio hoje em dia ele ajuda, mas no Brasil não. O sócio ali, o governo, ele só... Só que a diferença é que a gente não vê. A gente não vê, exato. E aqui é tudo bem... Na verdade, quem paga os impostos sente. A maioria dessas pessoas que falam que o SUS é grátis nem pagam imposto no Brasil. É verdade. Mas, por exemplo, eu pago os meus impostos no Brasil, declaro, todo ano. Só que eu faço por uma contadora. Então eu não vejo. Eu só vou lá, pago e faço. E ela faz tudo pra mim, tudo. Então, tipo, eu nunca parei pra pensar que o SUS eu pago de uma certa forma. Sim. Porque aqui, os impostos daqui, a gente vai ali comprar um computador. A gente sabe quanto que a gente tá pagando de imposto nesse computador, entendeu? Tá na nossa nota o valor do imposto que a gente pagou sobre esse computador. No Brasil, não. No Brasil, a gente paga o dobro do valor do negócio que era pra ser, tudo de imposto. Só que a gente não sabe, a gente acha que esse é o valor do produto, mas não é o valor do produto. Essa é a diferença, sabe? Então, óbvio que todos os lugares têm pontos bons e pontos ruins. Sim. Só que muita gente tem Desconhece. a ignorância de não saber das coisas e só falar porque escutou de um, porque viu ali, porque aqui no telefone sem fio, mas não sabe da profundidade da questão. Depois a gente pode fazer um falando mais sobre a saúde para não ficar Tão bastante. Dar mais informações certas, né? Para não ficar assim, igual a gente falou, assim, mais rápido e tal. Mas é isso, cada lugar vai ter seus perrengues, tanto aqui, Europa, outros lugares, Japão, China. Qualquer lugar, sempre vai ter alguma coisa. A gente tem que estudar, conhecer, entender. Às vezes, assim, as pessoas falam assim, é hora de ir. Eu falo assim, não sei, pode ser a hora sim, pode não ser. Você tem que ir e ver. Pode dar errado, pode dar muito certo. Eu só não vou enganar ninguém falando assim que é 1000 maravilhas. Porque todo dia tem seus altos e baixos. Às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa fala, mas é que você tá aí, você não quer que eu vou. Não quer que vá. É verdade, muita gente fala isso. Mas não é assim. Quando a gente tá aqui, a gente vê realmente. Eu poderia falar, vem que você vai ganhar $250 por dia, 300, você vai ter iPhone caindo do céu, não sei o que. Gente, não é assim, ponto. Sim. Quando a gente tava pra vir, a gente conversou com o familiar do Felipe que tava aqui. E aí, um primo dele
chegou e falou, tipo, toda a verdade. E a gente pensou exatamente isso. Ele não quer que a gente vá. Tipo, na nossa cabeça, sabe? Sim. Ele não quer que a gente vá. Tipo, ele tá falando só pontos negativos. Tipo, ele não quer que a gente vá. Ele tá com medo de a gente pedir pra ficar na casa dele. Ele tá com medo de a gente ser um peso pra ele e tudo mais e tal. Mas, assim, ele foi muito sincero. Ele falou, olha, é isso, funciona assim, assim, assim. O país é assim, assim, assim. Se vocês quiserem vir, venham, mas venham com os olhos abertos, com o coração aberto e sabendo que pode acontecer tal e tal coisa, tipo... E aí a gente teve esse sentimento também de achar que a pessoa não tava querendo que a gente viesse. E depois que a gente chegou aqui, a gente entendeu ele. Tanto até que a gente conversou com ele várias vezes sobre esse assunto. E aí a gente fez a mesma coisa com uns primos do Felipe que estavam querendo vir na época que a gente veio, que inclusive era pra gente ter vindo junto, mas eles desistiram. E quando a gente já tava aqui, eles, e aí, como tá sendo? Eu falei a mesma coisa pra ela, tudo que o outro primo dele tinha me falado. Falei, olha, é isso, tá. E provavelmente eles não vieram porque eles pensaram a mesma coisa. Só que eles só iam entender depois que eles viessem. Então nem adiantava eu me explicar e falar, não adianta. Quem tá no Brasil não vai entender porque sempre olha com os olhos que aqui tudo é maravilhoso. Ou vendo pelo Instagram, ou pela internet. E não só nossa, mas de todas as outras pessoas. Porque querendo ou não, gente, todo mundo posta coisas boas. Sim. Até porque ninguém vai postar o perrengue. E também, às vezes, a gente não tem condição de postar os perrengues, sabe? Não é nem, não quer mostrar, só quer mostrar. Não, às vezes a gente tá tão mal que a gente não consegue falar sobre, a gente não consegue produzir sobre aquilo. Sim. Então, não é também por maldade, até porque também você tá aqui, ou você tá rolando o seu feed pra ver coisas boas, pra ativar sua serotonina? Sei lá. Seu hormônio da felicidade. Né? Ninguém tá lá pra poder ficar chorando ou vendo reclamação, porque isso a gente já tem na nossa vida pessoal. Então, né, somos adultos e sabemos que é assim que funciona o sistema. Mas tudo tem seu lado ruim. Tudo. Então, às vezes, a pessoa não tá te falando porque ela não quer que você venha. Às vezes, ela só tá tentando te preparar pra você não sentir tanto impacto quando você chega aqui e sentir a realidade. É isso. Então é isso. Se você tá pensando em migrar, se preparando, já fica o alerta. Prepare o psicológico. E um psicólogo também, tá? Porque eu faço terapia até hoje. Inclusive o até amanhã. bolso e o coração. E é isso, eu acho, né? Se você já tá aqui, conta pra gente nos comentários qual foi uma das maiores surpresas que você teve quando chegou aqui. E dá uma dica também para as pessoas que estão querendo vir e estão vendo esse podcast e querem se preparar de alguma forma ou algum perrengue que você passou e queira contar pra gente. Outra pessoa. E no Mimimi Informa de hoje, a nossa notícia é... Onda de calor histórica no sul dos Estados Unidos. Uma intensa onda de calor atinge o sul dos Estados Unidos, com temperaturas recordes em vários estados. No Texas, os termômetros chegaram a 102 Fahrenheit, 44 graus, superando as médias históricas para maio. Houston registrou seu quarto dia consecutivo com temperaturas acima de 95 Fahrenheit, 35 graus, algo incomum para esta época do ano. Especialistas alertam para os riscos à saúde e recomendam hidratação, evitar exposição ao sol durante os horários de pico. Recomendações: para esta onda de calor, mantenham-se hidratados, evite atividades físicas intensas durante o dia e procure ambientes frescos. Temos mais uma notícia hoje que achamos super importante compartilhar. Atentado terrorista na Califórnia. No último sábado, dia 17, um homem de 25 anos detonou um carro cheio de explosivos na frente de uma clínica de fertilidade em Palm Springs, Califórnia. O prédio estava fechado, mas a explosão foi tão forte que deixou 4 pessoas feridas e o suspeito morreu no local. O FBI classificou o ataque como terrorismo doméstico. O suspeito, eu não vou tentar falar o nome dele, gente, porque eu não vou conseguir. Mentira, eu vou tentar sim. Guy Barquitus. Não sei. Vou deixar aqui na tela agora o nome dele. Deixou uma gravação dizendo que queria esterilizar o planeta da doença da vida. Sim, essa foi a fala dele. Por segurança, 19 centros de saúde da região foram fechados e as autoridades seguem investigando o caso. E o clima tá bem tenso na Califórnia por conta disso. Gente, o cara falou que queria esterilizar o planeta da doença vida. Ele falou, eu tava lendo que ele tinha falado que ele não,
não é que não acreditava, mas ele queria acabar com a fertilidade, com as pessoas engravidar, com... Louco, assim, louco. Estados Unidos tem dessa. Tem. É o que a gente falou. Senta que lá vem mimimi. Gente, a história de hoje é... Eu vou rir antes de terminar, tá? Ela mandou assim pra gente. Eu já tinha planejado tudo. Mala, pesado, tudo certinho. Os documentos em ordem. Até roupa confortável pra 8 horas de voo. Era minha primeira vez vindo para os Estados Unidos, coração na boca, mas tudo dentro do previsto, até eu passar na imigração. Chegou a vez dela, o agente olhou, pediu passaporte, fez perguntas. What's the purpose of your trip? Eu, com meu inglês duvidoso, respondi um glorioso vacation. Sim, do jeitinho que meu cérebro bugado falou, vacation, vacation. Aí ele me mandou para a salinha, eu já estava tremendo, né? Ele pediu pra abrir a mala era quase um armazém do Brasil. Goiabada, biscoito de polvilho, 4 sabonetes da Natura e um pacote de pão de queijo congelado pra minha mãe, claro. Quando ele pegou o pacote, me olhou sério e perguntou, what is this? Eu suando Brazilian cheese. Cheese balls. It's not bomb, just cheese. Ele me olhou tipo, essa coitada tá tendo um colapso. Chamou outro agente. Na minha cabeça eu já tava sendo deportada. Imaginava minha mãe explicando para os vizinhos. Ela tentou entrar com pão de queijo e foi deportada por contrabando. Fiquei lá quase 1 hora. No fim, eles riram, me devolveram tudo, menos o pão de queijo, e falaram next time. Não, e falaram next time, no food. Saí do aeroporto sem meu pão de queijo, mas com a alma viva e a lição aprendida. Na dúvida, não leva o freeze... não leva o freeze da sua mãe dentro da mala. Gente, tem dessas também. Cuidado quando você vai vir. E cuidado também quando as pessoas vão vir, o que você pede para as pessoas trazer pra você. Eu queria pedir pra minha mãe trazer pão de cará. Tu não sabe o que é pão de cará? Não. Só tem em Santos. Quem é santista sabe. Não conheço. Segue a gente nas redes sociais, curte, compartilha, Comenta. se inscreve, gente. Comenta aqui embaixo, mande sua história pra gente, não esqueça. Segue a gente lá no nosso Instagram pessoal, que vai estar aparecendo aqui na tela agora, e também no Instagram do podcast. Dê sua dica de o que você quer ver, a gente sempre pede isso, mas é muito importante pro crescimento do canal e pra atender os pedidos de vocês também. E é isso. A gente ama vocês e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.